Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha entrevistada de hoje é escritora, gestora cultural, arte educadora e terapeuta holística. Ela é autora das obras Jornada Além do Véu, Yara e a Lenda do Nego d'Água e Joabe e o Sonho de um Cavalo. Ela integra mais de 30 antologias nacionais e internacionais. Hoje vamos conhecer mais sobre a trajetória de Lísias Azevedo. Confira. George Robert Talks. Seja muito bem-vinda, Lísias Azevedo. Olá, muito obrigada por esse convite especial de estar aqui com você. É uma honra para mim poder fazer parte desse programa e estar aqui dividindo esse espaço com tantas mulheres maravilhosas do Brasil, né, do mundo. Muito obrigada. É isso, Lísias. Hoje você vai dividir um pouco da sua trajetória, não só com mulheres do mundo, mas com brasileiros cidadãos do mundo. Homens e mulheres vão aprender muito aqui com você ou vão se identificar com essa trajetória maravilhosa que você possui. Por trás de uma mulher bem-sucedida, tem aí uma trajetória de levantar e cair. Então vamos lá. Conta pra gente como foi a infância de Lísias Azevedo. Vamos dizer assim, falar da infância gera muita emoção, né? Gera uma ebulição de sentimentos que a gente tem que ir lá nos arquivos buscar, né? Então, assim, quando se trata da infância, eu me emociono muito, porque eu sou ribeirinha, eu sou nascida no interior da Bahia, na cidade chamada Itaité, a cidade do Poço Encantado. É conhecida mundialmente a cidade do Poço Encantado. E eu moro nas margens do Rio Paraguaçu, né? Então, assim, eu tenho uma referência muito grande desse meu território de identidade, né? E a minha infância foi toda voltada para esse mundo, né? Do meio ambiente, da cultura, da literatura. E desde pequena eu tinha, dentro da minha perspectiva de história, diários, né? Então, assim, a minha vida toda voltada para a literatura, mas sem saber que um dia eu seria uma escritora, né? E a identificação nossa total é através da escrita, dos diários. Lembra? A minha geração foi a geração do papel de carta, né? A nossa geração. A nossa, né? O papel de carta, o cheirosinho, o moranguinho, né? Não sei se você lembra. Então, Lembro. assim, eu tive uma infância muito difícil também, né? Morar no interior, a questão da educação, o acesso à educação muito difícil. Minha família era uma família que sempre foi envolvida com a política local e a gente passa por várias situações que criam expectativas e, ao mesmo tempo, acaba se frustrando, né? Então, meus 15 anos, eu fui morar em Salvador com minha irmã para estudar, para dar continuidade aos estudos, né? E foi muito difícil para mim. O choque de realidade, sair do interior para a capital, não foi fácil, mas como uma boa baiana, a gente acaba dando um jeitinho para tudo, né? Porém, o que eu posso falar para vocês? Eu não tive uma infância tão difícil no sentido de ter que trabalhar para sobreviver, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi que eu teria que conhecer muito, um pouco de tudo, conhecer um pouco de tudo para
poder me encaixar no mundo. Então, era muito curiosa, era uma infância e uma adolescência que eu busquei muito a leitura, busquei muito estar nos grupos culturais, fazer parte de grupos culturais, de eventos culturais. Lísias era do coletivo, né? A infância toda no coletivo. Eu não tinha uma amiga, eu tinha 10. E, assim, aí vem a frustração, vem você entender que, nesse contexto da sua infância, a sua dificuldade era você se reconhecer, né? Uhum. Então, quando a gente passa a entender que viver no coletivo foi uma maneira, uma fuga de você buscar a sua identidade, né? E é um pouco muito difícil. Então, eu tive depressão logo cedo, passei por situações bem traumáticas, né? Nesse sentido de achar que eu tinha que ser tudo e, ao mesmo tempo, descobrir que você é um ser que precisa se encaixar no mundo de volta para a sua realidade. E, com tudo isso, surgiu um grande amor, né? Foi meu primeiro namorado. Casei com 16 anos. Aí, aquela história toda, aquele sonho de escrever, de virar atriz, dançarina, ficou na gaveta, né? Porque eu casei com 15 anos, tive minha primeira filha com 17 anos. Uau. 17 anos, então fui virar dona de casa, né? Aquela menina cheia de sonhos, a personagem de um dos meus livros, a Yara, né? Eu me identificava como a Yara, o nome indígena, e tem origens, né, indígenas, Uhum. então eu me identificava muito, e essa personagem teve que ficar na gaveta por um período, né? Foi o período de uma nova vida, de uma nova etapa, um novo sonho, né? O sonho agora de viver um grande amor, ter uma família, e isso também não foi assim, não foi o que eu esperava, mas foi algo que marcou muito a minha vida. E eu sou Sim. muito feliz por ter vivido esse momento, né? Agora, tudo aconteceu de forma muito prematura, foi tudo muito, você era muito jovem, Sim. né? E se deparando com acontecimentos, tomadas de decisões. Como foi para você a sua vida acadêmica? Conta para gente um pouco da Lísias na escola e formação, porque a educação te ajudou para que você hoje viesse a ter todo esse sucesso, todo esse conhecimento que você tem. Então vamos lá, conta pra gente, academicamente, como foi para você essa trajetória? Então, eu tive como eu falei, né? Saí do interior para estudar na capital, né? Fui viver um período na capital. E, nesse período, a minha vida acadêmica começou sendo, digamos assim, um pouco tumultuada, Uhum. porque eu, como eu te falei, aos 16 anos eu casei, aos 17 fui mãe, né? Então eu tive que conciliar os estudos com minha vida acadêmica. Cheguei a desistir várias vezes, né, da universidade. Fui fazer estética e cosmetologia, que não tinha ligação com meus sonhos, né? Com o sonho de ser escritora, com o sonho de publicar, de virar uma atriz, de ser dançarina. Na época, até dançarina do El Chan. Que legal. Pois é, né? Até nesse concurso eu participei. Então, assim, mesmo nesse período todo, a gente conseguiu conciliar, consegui entrar para uma formação numa área que eu também me identificava muito, né, que é a área de estética e cosmetologia, e passei a fazer terapias holísticas, né? Aí vem os estudos voltado para terapias, né, como o Reiki, o Theta Healing, e outras técnicas assim que são maravilhosas e que a gente acaba
digamos assim, adentrando para um mundo onde você descobre, cada vez mais você descobre que a gente não está nós não estamos sozinhos no mundo, né? Nós temos uma, digamos assim, eu acredito muito na espiritualidade, então eu costumo dizer que eu não estou só, eu estou acompanhada por seres iluminados que nos dá essas oportunidades de conhecer vários mundos, vários caminhos, até a Uhum, gente chegar onde a gente quer, onde a gente precisa estar, né? Eu verdade. acredito muito nisso. Então, eu parei com o trabalho na área de estética e cosmetologia e fiz cursos na área de cultura e literatura para dar continuidade a esse sonho, né? Então, a partir do momento que eu voltei para o interior da Bahia, por volta de 2012, eu uni um grupo aqui na cidade, nós fundamos uma instituição chamada Casa de Cultura e Cidadania Rosa Preta, e desde 2015 ela é ponto de cultura. É uma referência tanto na cultura local, cultura popular, como também na questão da literatura, de promoção, né? Lançamos coletâneas, então isso é muito forte dentro desse meu contexto acadêmico. Hoje a Casa de Cultura é uma referência após todas essas lutas e batalhas aí entre família, estudo. Foi muito importante para mim passar por esse processo. Com processo, é um processo difícil, mas você viu através da dificuldade o entregar a espiritualidade, você viu que tudo ali começa. E com Exatamente. isso você conseguiu compreender o processo, que poderia sim ser um processo complicado, mas é um processo que explica o porquê e o momento certo da realização de cada Exato, sonho que você sempre trouxe no coração. Você exatamente. falou algo que chama muito a atenção, que é o ponto de cultura Rosa Preta. Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem, que vocês estão desenvolvendo hoje na cidade para contribuir com a cultura para a vida das pessoas que ali residem? Então, o ponto de cultura Rosa Preta veio de Rosalinda Maria de Jesus, de uma senhora que foi homenageada por nós da associação para trazer a identidade do nosso projeto. Então, era assim que chamavam ela. Rosalinda era chamada de Rosa Preta, né? Uma senhora super alegre, não tinha tempo difícil para ela. A dificuldade dela era transmitida através de ações, do sorriso, da alegria que ela transmitia para todos nós. Então, partindo desse princípio, a gente trabalhou muito com a cultura afrodescendente, né, com a nossa cultura afro-brasileira, com o trabalho voluntário em relação à defesa, né, nessa área, e também trabalhamos com eventos pontuais, né, como anualmente cortejo afro Rosa Preta. Nós tínhamos um cortejo que hoje ele está parado há alguns anos, mas esse cortejo definiu muito a nossa história no município, a questão do preconceito, né, muito grande, muito forte ainda. Trabalhamos com cursos, oficinas, encontros, outras coisas importantes que nós fizemos aqui trabalhos com o PAA, que é um Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa do governo do estado e do governo federal, que compra o alimento do agricultor e distribui para as famílias carentes. Durante a pandemia, nós trabalhamos muito com ele. Trabalhamos com outros programas e editais, né? Editais de fomento à literatura, edital como o Oxe Me Respeite nas Escolas, que é um edital da Secretaria de Política para Mulheres aqui do estado da Bahia. Esse edital a gente já tem 1 ano de atuação, com prorrogação para mais 1 ano e meio, e nós trabalhamos em 24 municípios e mais de 30 escolas desses municípios,
atuando diretamente com os alunos em relação ao preconceito entre meninas e meninos, e também sobre identidade, né? O trabalho para o reconhecimento da identidade deles. Então, assim, a gente vem atuando em várias áreas e na literatura, em festas e feiras literárias da Bahia. Participamos de várias feiras literárias, levando nossa biblioteca comunitária como forma de divulgação, difusão do livro e leitura. Um dos pontos fortes também da Casa de Cultura Rosa Preta. Os festejos juninos, né? Os Uhum. encontros que nós fazemos entre casamento na roça. Então, são várias ações voltadas para a cultura popular. E, paralelo a tudo isso, a formação, né? Teatro, música, dança. Que É isso. trabalho lindo! Mas que lindo! É isso, gente. Vocês querem saber mais sobre os projetos diários dessa mulher que é sucesso absoluto com o trabalho que desenvolve? Fica na tela para vocês a rede social dela. Entre em contato, siga e venha conhecer mais sobre a escritora, gestora cultural, arte educadora, terapeuta holística, natural na Chapada da Diamantina, na Bahia, Lísias Azevedo. Muito bom. É isso. Com esse projeto maravilhoso, aí contribuir com a educação e literatura, você começou a tirar da gaveta seus projetos. E nasceu nasceu aí uma das suas obras, né? Jornada Além do Véu. Conta pra gente como surgiu o projeto, o livro, a história. Conta um pouquinho pra gente da Jornada Além do Véu. Jornada Além do Véu é mais que um livro para mim, né? Foi meu primeiro contato físico com os conhecimentos que a gente vem adquirindo através dos estudos sobre a espiritualidade, sobre as obras espírita de Allan Kardec, Chico Xavier, as obras de Valdo Franco e tantos outros, né? Que ao longo do tempo a gente vem estudando. Então, as cartas que eu escrevia para todos eles, é um livro que veio assim, ele marcou o início, né, não só da minha trajetória literária, mas ele nasceu assim da vontade de provocar reflexões acerca do tema do autoconhecimento, porque foi através daquela Lísias que amava viver no coletivo. Eu não vou dizer amava, mas digo amo, porque eu sou do coletivo, não tem jeito. Eu começo um trabalho, daqui a pouco eu já estou trabalhando no terceiro setor, já estou com um projeto no terceiro setor. Então, sobre as escolhas que fazemos, né, ao longo da vida, ele retrata tudo isso. O livro ele abriu portas para a minha carreira literária. Então, ele tem a reflexão. Na primeira parte, eu conto um pouco da minha história, venho trazendo também histórias, tem meio que um romance em 3 capítulos, de uma regressão, né, de memória. Eu tenho ele, eu coloquei aqui a capa para vocês conhecerem, Jornada Além do Véu, né? Você vê que abre, né? Então ele é todo, tem algumas ilustrações assim, é bem interessante, porque ele abrange mesmo o tema, né, de vidas passadas, essa busca por conhecer um pouco do que a gente já foi em outras vidas. Nesse contexto, eu abro espaço para falar sobre a reflexão dos temas dos livros que eu já li, mas não uma reflexão acadêmica, mas uma reflexão mesmo pessoal e do meu entendimento sobre aquele tema, e nada buscando assim tão grandioso como reflexão acadêmica, mas eu creio que tocou algumas pessoas, o feedback dele é muito grande, muito bom, foi premiado, então assim, isso dá uma sensação de que essa obra ela tocou pelo menos uma pessoa, tocou alguém, você sentir que
um livro que você fez pensando na sua busca pelo seu autoconhecimento, trazendo reflexões que geraram também essa curiosidade, essa vontade de buscar, né? Do outro buscar o autoconhecimento, né? Na verdade, a sua obra, ela, podemos dizer que ela tocou pessoas que vivem, brasileiros que vivem em outros países também. Olha que interessante. Você começou com um projeto, desenvolveu, sem saber no que ia dar. Hoje, os projetos que você desenvolve já ultrapassou o Brasil. Já está na Europa, Estados Unidos, em todo o Brasil, as pessoas estão comentando, até você, prêmios chegam às suas mãos, e com isso com certeza deve passar um filme na sua cabeça daquela menina que é muito sonhadora, no coletivo, muito popular, e tentando se encontrar, e de repente, através da literatura e a espiritualidade, houve esse encontro com seu eu. Penso eu que na vida, porque uma coisa que eu já conversei com você, né, do lado espírita, penso eu que na vida o nosso maior encontro é com nós mesmos. Quando a gente tem realmente a oportunidade em olhar para dentro de nós e saber, acreditar que nós fazemos a diferença e realizamos a todo momento, e com isso nos tornamos, sim, fonte de inspiração para outras pessoas. Muitas histórias que eu conto no meu programa ajudam a salvar vidas. Olha que interessante. Perfeito. Imagina nesse momento quantas Lísias com sobrenomes diferentes estão assistindo essa entrevista e estão sendo tocadas. Então, cada história é um referencial e a gente tem que respeitar a história dos outros. Sabe? Na vida, é o que eu sempre falo, a gente não precisa gostar de todo mundo, a gente precisa respeitar o outro como ele é. E isso a gente aprende através da educação, através da espiritualidade, né? É o conhecimento, essa arma que a gente tem nas mãos é o conhecimento, levando para o outro que amar é possível. E tudo na vida a gente aprende. Nós nascemos do zero e foram conjuntos de informações diárias chegando até a nossa pessoa, chega até a gente e a gente aprende a amar, a gente aprende a perdoar, tudo na vida, com tudo, a gente aprende a andar, a falar, tudo é um processo de aprendizado. E com isso, você traz esse livro maravilhoso, Jornada Além do Véu, trazendo conhecimento para outras pessoas que talvez estão com a esperança muito pequena decorrer quando se depara a uma problemática, sem saber como vai resolver algo. E ali se encontra, através de uma leitura, se encontra justamente a resposta que estava procurando e começa a viver uma vida mais leve. Olha que bonito. Quão importante é essa entrega literária. Nós viemos de uma época, Lísias, que a gente não tinha acesso a essa tecnologia de hoje. A gente não tinha telefone celular, a gente não tinha computador. O que a gente tinha de mais precioso? Livros que a gente lia, um caderninho que a gente escrevia. E hoje, olha isso. Hoje através a gente da revista, vidas, né? Através
não só dos livros, mas como esse canal incrível que leva, né, para outras pessoas histórias que se aproximam, né? Histórias que se encontram, né? E isso é muito bom. Você falou uma coisa muito importante, que quando a gente vem do zero, a gente nasce, nossas memórias são apagadas, né? A gente vem para trilhar talvez uma jornada programada, porque a gente vem, né, com essa jornada programada, mas com o véu do esquecimento, né? A Uhum. gente chega aqui com o véu do esquecimento e a gente passa por tudo, a gente se identifica, tem aquele déjà vu, né? Tem aquela coisa toda do sentir, do perceber a família que você nasceu. Quando você estuda um pouco sobre a espiritualidade, não estou aqui defendendo né, um tipo de segmento. Eu acho que a gente tem que saber um pouco de tudo, conhecer um pouco de tudo que nós temos. E olha, que eu sou muito fã, mas muito fã mesmo das pessoas que olham e falam: eu não tenho uma religião específica, minha religião é o amor, é o Cristo, é o Uhum. próximo, né? Porque o maior ensinamento que ele deixou foi amar ao próximo, como amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. E, Verdade. e o Espiritismo ele explica isso tanta, com Claro. tanta força, com tanta clareza, né? Que você passa assim, aí você fala o que a gente pode trazer dentro da literatura que vai conseguir transmitir para o outro aquilo que você descobriu de tão bom, né? Lá nos seus arquivos multidimensionais, você vai entrar nos seus arquivos, você vai buscar informação. Então, a literatura tem esse poder através do tempo, né? Verdade. Através do tempo. Então, acho que a melhor forma da gente se comunicar é através da literatura, né? O livro ele pode abrir, vamos dizer assim, abranger e abrir portas, né, em todos os lugares. Mas se você não tiver uma alma ali, colocar a sua alma, colocar o amor, né, não é escrever por escrever. Por isso que demora muito para sair uma obra quando você tem aquela vontade de que ela toque as pessoas. Não é vontade de você escrever e dizer assim, sou escritora. Não. Quando você busca o autoconhecimento e busca entender que você tem a sua autorresponsabilidade naquilo que você faz, né? A autorresponsabilidade daquilo que você faz, principalmente quando você conhece um pouco do que é o mundo, né? A casa do pai há várias moradas, então a gente Verdade. tem que ter, né, essa responsabilidade para escrever. Muito bom. É isso. Fazer a diferença através da arte, cultura, literatura e educação, trazendo para vocês, nossos telespectadores, mais informação diariamente a cada programa. Essa é a nossa meta. E hoje eu estou de frente com Lísias Azevedo, escritora, gestora cultural, arte educadora, terapeuta holística, que faz maior sucesso e é uma fonte de inspiração para homens e mulheres no Brasil e no mundo. Quer saber mais sobre ela? Fica na tela as redes sociais. A gente vai para um rápido comercial, mas não sai daí. A gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você.
Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. E hoje, de frente comigo, eu tenho uma escritora, gestora cultural, arte educadora e terapeuta holística, Lísias Azevedo. No primeiro bloco, a gente terminou ali falando sobre essa arte da literatura, do espiritismo. E com isso nasceu essa vontade de chegar no coração dos pequenininhos, né, das crianças. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Iara e a Lenda do Nego d'Água e tem também o segundo, gente, Joabe e o Sonho de um Cavalo. Fala um pouco para a gente como nasceu a Iara e a Lenda do Nego d'Água. A Iara é uma personagem que eu tenho desde a infância. Uhum. Então, eu criei esse personagem. E, pensando na perspectiva dos povos originários, da nossa tradição, da nossa cultura, das nossas memórias, eu acabei trazendo ela para contar lendas, né? Lendas e histórias do imaginário infantil. Uhum. Então, como arte educadora e futura contadora de histórias, estou me preparando para isso também, porque eu amo os pequenininhos, né? Trazer para a minha vida essa jornada além do véu me deu a identidade que eu precisava para dar vida àquela personagem da infância, né? Que é a Iara. E a Iara representa muito a nossa cultura popular. É uma personagem que dialoga com o imaginário popular, com as lendas brasileiras. Então, ao escrever esse livro, eu procuro valorizar o nosso patrimônio cultural, a nossa memória, levar para a infância, para as infâncias, um pouco daquilo que a gente vem trazendo aí através de lendas e de histórias que também se transformaram em lendas. A lenda do Nego d'Água. Aqui na nossa região norte e nordeste, aqui do Brasil, norte e nordeste do Brasil, é muito comum as histórias de pescadores que falam que vê esse ser encantado e que ele, na verdade, causa medo, mas, na verdade, ele é um protetor do meio ambiente. Então, a Iara ela vem trazendo, como personagem, mostrando o cuidado com a preservação, né, do meio ambiente, principalmente das águas, através de uma história que ela ouviu da mãe, e que no imaginário nosso é o nego d'água que faz medo. Nossas mães diziam assim, não vai para o rio, cuidado que o nego d'água pega você. Olha. E, na realidade, é isso. Na realidade, pescadores contam, nas pesquisas que eu fiz, os pescadores eles contavam o seguinte, a ideia do nego d'água era as pessoas que cortavam as redes dos pescadores, que tiravam eles das áreas que eram áreas de preservação e que eles invadiam para pescar. Então, tem essa lenda incrível de um ser que ele não era mau, ele se transformou mal porque ele destruía a pesca predatória, né? Então, eu trouxe para as crianças, através de Iara, a ideia de que ele é um personagem que ensina a cuidar do meio ambiente. Então, ela conta como acontece a pesca artesanal, ela conta quais são os nomes dos peixinhos, ela sabe, ela envolve toda a aldeia, todas as crianças passam a entender um pouco, deixa eu pegar aqui para vocês verem, né?
ela contando, né, a história da a mãe contando a história para a filha, ela se encontrando com o ser, né? E, na verdade, ele se transforma em um peixinho para cuidar do meio ambiente, os animais, né? Na floresta, já que o envolvimento dela com as amigas para o conhecimento dessa história, né? Conhecendo os peixinhos. Então, o livro ele está bem... assim, a ilustração também está perfeita, casou muito bem com toda a história, né? Com Tá. toda a história. Então, o que eu posso dizer de Ayara? Ela, aqui sou eu, essa grande sonhadora, essa grande menina que desde a infância tem esse sonho de proteger também o meio ambiente. Ribeirinha que cuidou, né, dessa ideia de que nós somos responsáveis pelo o ambiente em que nós moramos, pelo nosso planeta, somos responsáveis. Então, essa história traz povos originários, através de Ayara, a lenda, uma das lendas brasileiras, do Nego d'Água, e a proteção do meio ambiente. É um livro que também eu estou muito feliz por ter conseguido colocar. E veio a segunda história que a Ayara vai contar, que é sobre o pássaro urutá. E aí já para uma outra... Aí um a outro gente momento. guarda, É, aí a gente guarda para as próximas entrevistas. exatamente. Porque além de a Yara e a lenda do Nego d'Água, também tem Joabe e o sonho de um cavalo. Essa história de Joabe, ela veio assim por amor ao meu neto. Joabe é meu neto. E a gente percebe, né, que ele é uma criança muito além da sua idade. Eu digo que ele tem um QI muito alto. A gente tem que levar esse menino para avaliar esse QI dele aí, porque e assim a paixão dele realmente é cavalos, é a paixão. E é uma obra voltada para as infâncias também, mas que conversa com leitores de todas as idades. Não, Uhum. ela fala sobre sonhos, esperanças, imaginação, sobre a importância de acreditar naquilo que parece impossível e que pode se tornar realidade. Joab vem assim trazendo o sonho de comprar o seu próprio cavalo. Ele com 10 anos fez esse digamos assim, esse pedido a gente, né? Minha avó, eu quero comprar o meu cavalo. Ele participa das cavalgadas aqui no interior, ele vem para o sítio, né, do meu irmão. Então, tem toda essa história contada nesse sítio, no sítio do meu irmão e do meu sobrinho, e que ele, todas as férias, período de férias, período de momento assim de finais de semana, ele vem e passa com eles. Vive mais tempo no sítio do que com a gente, do que com a mãe, do que com o pai. Então, é uma história muito envolvente também. Muito legal. Pergunta é: como conseguimos adquirir suas obras? Joabe, o sonho de um cavalo, ele está... Joabe, o sonho de um cavalo, ele está na Amazon. Você pode comprar, né, diretamente na Amazon, pode comprar comigo no meu Instagram, @LizesAzevedo, com a editora, e algumas livrarias aqui em Salvador. A Yara também em algumas livrarias em Salvador, e ainda não está na Amazon, junto com Jornada Além do Véu, que também vai estar agora, os dois. E temos os contatos, Instagram, temos a editora que publicou os livros também, que faz a venda, e alguns pontos que a gente tem aqui na Bahia. É isso. Querem adquirir essas obras maravilhosas? Entre em contato com ela pela rede social que está na tela. Gente, no ano de 2026, ela recebeu o Prêmio Castro Alves de Literatura e Arte. Foi reconhecida por 2 anos consecutivos com
Oscar da Chapada Diamantina na categoria Cultura na Bahia. Como é para você a emoção de receber uma premiação, de ser contemplada pelo trabalho que você desenvolve, trazendo ao coração de jovens, crianças, adultos, a mensagem da educação e da literatura? Não só uma realização de um sonho, mas é algo que eu encaro como um incentivo para que outras pessoas façam o mesmo. Todos nós temos algo que a gente pode doar, contribuir, né? Então, quando eu recebo um prêmio desse, eu digo, eu não estou sozinha aqui, eu estou carregando muitos, e muitos me carregaram. Então, eu acho que a troca, a ideia de eu falo, meu Deus, esse prêmio aqui, não tenho tantas vaidades de receber prêmios, mas quando a gente recebe, a gente vê o reflexo do sonho, o reflexo de um trabalho, de uma luta coletiva, de uma luta também em busca de reconhecimento pela sua obra, pelo seu trabalho, né? Mas eu sempre divido isso com tantas pessoas que estão comigo, com todas as pessoas que caminham comigo, porque é tão bom quando a gente vive e vive para entender que você é um ser espiritual vivendo uma experiência material e que tudo isso é importante para a nossa vida, mas se tocar uma alma, se tocar realmente, né? E se você receber um prêmio é porque tocou, então a gente se orgulha, né? A gente se orgulha disso. Então é muito importante para a carreira do escritor, de qualquer artista, né? Muito importante. E sou muito grata a todos eles por isso. Muito bom. Com isso, gente, ela promove, participa e articula projetos, ações, eventos culturais, literários na Bahia, em diferentes regiões do Brasil também. Além de participar e ganhar vários editais na área da cultura e da literatura, também contribui para o fortalecimento da nossa literatura, cultura e a valorização da identidade e da memória cultural como membro do Instituto Chapada Diamantina. Muito bom. Falar do Instituto Chapada Diamantina é falar de Luiz Renato Bandeira Sapucaia. Renato Bandeira, um ícone da história da nossa Bahia. Renato Bandeira escreveu mais de 30 livros, pesquisas, leu mais de 18 mil cartas da independência do Brasil. Olha. E tem assim, uma bagagem imensa de pesquisa, de paleontologia, espeleologia, memória aqui do nosso território, e tem assim, livros incríveis, né? E Renato é uma referência muito grande. E fazer parte desse instituto é contribuir um pouquinho para o crescimento e a manutenção da nossa identidade. É incrível participar do Instituto Renato Bandeira. Fui vice-presidente, hoje eu estou em um outro cargo, porque realmente não dava para conciliar ponto de cultura, AGEB, entre outros, carreira literária, família. E isso realmente complicado, mas continuo lá com Renato Bandeira, acreditando muito no potencial desse instituto grandioso que vai ser construído a sede. Estamos com a sede provisória, né? Mas essa sede enorme que o governo do estado está apoiando, e o governo federal, para virar um espaço enorme de memória aqui na Chapada Diamantina. E é isso. Está acontecendo. A gente sabe que é muito trabalho, muita divulgação, tem que tocar o coração de muita gente. Não são todas as pessoas que estão abertas ainda, mas é um processo. A gente sabe que o processo é lento, mas foi o que você falou no decorrer da entrevista. Tocar uma pessoa, duas pessoas já é um grande presente. E com isso a gente vai para uma parte do nosso programa que é um bate-bola.
Vamos lá, então. Gente, é isso. Ela não sabia, eu deixo o bate-bola sempre para o final do programa. Vamos no nosso bate-bola com a escritora, gestora cultural, arte educadora e terapeuta holística, Lísias Azevedo. Lísias, uma cor. O verde. Um lugar. Chapada Diamantina. Um medo. Medo. Acho que o medo, para mim, é uma palavra que a gente pula, né? Eu não consigo, eu tenho muitos medos, mas eu consigo vencer todos. O meu maior medo é de não conseguir Poxa, você me pegou, porque eu não tenho medo. Assim, eu tá enfrentando tudo. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo. Tenho medo das pessoas más, né? Medo Eu tenho medo da maldade do outro, da né? maldade do outro, né? É. Um livro. Eu sou assim, meio que Jorge Amado. Tenho também que Os Capitães de Areia, foi um livro assim que marcou muito a minha história. E minhas obras, as obras, na verdade, de Chico Xavier, né? O Psicografado Nosso Lar é um livro que eu sou apaixonada. Acho que é a terceira vez, já 3 vezes que eu leio o livro Nosso lar. Nosso Lar. Muito bom. Ai, Montanha, praia ou cidade? montanha, Teatro, TV ou cinema? teatro, Eu digo não para o machismo, a homofobia, a misoginia, muito bom. e para todos aqueles que têm algum tipo de preconceito, Eu digo sim para o amor. se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Acho que eu ia tentar entrar na mente dos políticos, dos grandes líderes mundiais, pedindo paz, colocando assim paz para a humanidade, descanso para a gente, né? eu me defino uma mulher. Forte, Muito bom. Família para mim é tudo. Deus em minha vida. Deus está em mim, tudo também. Minha amiga, nós começamos a nossa entrevista contando a trajetória, voltando, fazendo aí, vamos ao túnel do tempo. Então, vamos lá. A história de uma menina muito sonhadora, ela sempre se sociabilizava muito bem com outras pessoas, mas ela tinha um grande problema, o encontro do eu, o se encontrar, o se conhecer. No decorrer do tempo, através do estudo, através da literatura, através da espiritualidade, essa menina se tornou uma mulher, e uma mulher que hoje a gente pode dizer que é uma fonte de inspiração para muita gente. Uma mulher que não bate bola num programa de TV, ela diz que ela é uma mulher forte. Uma mulher que tem a cor verde, a cor que representa a natureza, a cor que defende o que ela acredita. Defender a natureza, estar sempre em contato com a natureza e essa conexão que nos leva à nossa espiritualidade. No crescer dessa mulher,
ela veio contribuindo, contando histórias, se dedicando à literatura, e ela idealizou um projeto belíssimo que é chamado Ponto de Cultura Rosa Preta. Não parando por ali, ela queria trazer mais conhecimento, educação, arte para uma comunidade, e o que ela faz, né, com essa preocupação, ela decide escrever obras. E ela vem com uma obra lindíssima, Jornada Além do Véu, pensando nas crianças e de que maneira ela podia tocar o coração dos pequenininhos, porque ela acredita, essa mulher acredita que tudo começa quando nós somos crianças, para que nós possamos ter um futuro promissor. Então, para contribuir para o conhecimento desses pequenininhos, das crianças, ela lança Yara e a Lenda do Nego d'Água. E também Joabe, o Sonho de um Cavalo. Ela integra hoje mais de 30 antologias nacionais e internacionais, e seu nome é conhecido no Brasil e internacionalmente pelo trabalho que desenvolve. Essa mulher, ela é uma escritora, gestora cultural, arte educadora e terapeuta holística que se preocupa em todos os dias em escrever um belo capítulo desse louco livro que se chama Vida. E essa mulher que veio hoje contar essa trajetória belíssima se chama Lísias Azevedo. Em meu nome, em nome de toda uma equipe, eu te desejo mais sucesso e parabéns por essa trajetória belíssima. Que o nosso Deus, o nosso tudo, possa contribuir sempre para que você se sinta uma mulher realizada e continue fazendo a diferença na vida de muita gente. Parabéns para você. Gratidão. Gratidão é a palavra, né? Gratidão é a palavra porque ela abrange tudo no sentido de que sermos gratos a tudo é o passo para você abrir, né? Colapsar essas ondas aí e trazer todas as bênçãos, tudo que o nosso ser maior deixou para a gente. Então, sermos gratos, ter fé, amar, eu acho que é o poder de ser, né? De existir. Verdade. Muito obrigado mais uma vez a você por conceder uma horinha da sua agenda, que a gente sabe que é uma agenda bem compromissada, para vir contar para brasileiros cidadãos do mundo uma trajetória belíssima, e que é uma trajetória que indubitavelmente toca o coração de muita gente. Muito bom, parabéns, muito obrigado. E para vocês que estão do outro lado, querem entrar em contato, seguir diariamente o trabalho da escritora Lísias Azevedo, fica na tela a rede social. Mais uma vez, muito obrigado por vocês acompanhar o nosso programa, e é com muito prazer que toda semana eu conto histórias de pessoas que são fontes de inspiração. Muito obrigado pela sua audiência e, com certeza, a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.